Se é pra ir pra luta eu vou, se é pra tá presente eu tô, pois na vida da gente que vale é o amor. Se é pra ir pra luta eu vou, se é pra tá presente eu tô, pois na vida da gente que vale é o amor. Salve pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Fábio da PJ. Estamos dando início aí ao segundo vídeo da série Retalhos de Nossa História. Mas eu queria te pedir um favor antes. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva. Nos ajude a compartilhar o canal, né, divulgar o canal aí nos seus grupos. Nos ajude ativando o sininho para que você possa receber as notificações, comentando, curtindo, porque cada vez mais interações que a gente tiver, e sobretudo mais inscritos que a gente tiver no canal, mais ferramentas o YouTube vai oferecendo para a gente poder continuar na nossa missão. Qual é a nossa missão aqui? Nossa missão aqui é difundir conhecimento, né? Então, eu acho que no momento em que a gente vive, sobretudo, social, político, né? Cada vez mais conhecimento que a gente puder ter, sobretudo sobre a história, é importante para que a gente não repita umas coisas que a gente tem visto por aí. Bom, na primeira parte da série, eu trouxe um pouquinho, uma introdução do que foi a nossa dissertação de mestrado, que está aí prestes a se tornar livro pela editora Saga. E eu resolvi hoje a gente esmiuçar um pouquinho mais como foi que essa pesquisa ela se deu, como foi que ela se desenvolveu. No primeiro capítulo dessa dissertação, que eu nomeei, estou aqui pescando, o cristianismo da libertação na diocese de Amargosa e a ligação entre a Bíblia e a vida, eu trago um pouco uma diferença entre o cristianismo da libertação e a teologia da libertação. Deixa eu contar um segredozinho para vocês. Eu, quando era da Pastoral da Juventude, das SEBs, quando estava aí na caminhada das comunidades e tudo mais, eu gostava de dizer, achava bonito até, de dizer que eu era da teologia da libertação. Falta de conhecimento, né? Aí o meu querido orientador, o professor Fabrício Lírio, para quem eu quero deixar aqui um abraço para ele, um abraço à professora Sara Farias, que foi minha co-orientadora, e para minha orientadora da graduação, a professora Cristina Luna, pessoas que contribuíram demais com a minha trajetória enquanto historiador. O professor Fabrício Lírio me indicou um livro, me apresentou um livro do professor Michel Louvi, um sociólogo brasileiro. E o Michel Louvi, ele me deu uma rasteira. Ele me disse, né, nos seus escritos, de que eu não sou teólogo da libertação. Eu não sou da teologia da libertação. Eu tive que aprender isso. Por que eu não sou teólogo da libertação? Por uma questão muito simples. Eu não estudei teologia. Quem são os teólogos da libertação? Leonardo Boff, Clodovis Boff, Frei Beto, Gustavo Gutierrez, Hugo Asma e tantos outros brilhantes teólogos que trouxeram para a gente essa novidade de analisar os textos da Bíblia a partir da experiência dos mais pobres. Sim, mas e aí? Se eu não sou teólogo da libertação, o que é que eu sou? O que é que Dona Joana, lá em São Felipe, né, que viveu no contexto da ditadura, Dona Bernadette, lá em Conceição do Almeida, Moura, lá em Conceição do Almeida, seu Manezinho, seu Manuel Acúcio, seu Otaciano, lá em São Miguel das Matas, e tantas outras lideranças espalhadas aqui pela região da Diocese de Amargosa são. E que estão comprometidos com a causa dos mais pobres, com os excluídos, com os marginalizados, com a questão sindical, com a questão político-partidário, mas sempre orientados pela experiência do Evangelho. Nós somos cristãos da libertação. Tá? Porque a gente não estudou teologia, né? Eu estudei história, não estudei teologia. E nessa época aí da caminhada, eu nem historiador eu era, né? Então, para a gente ter uma ideia, né, do que a gente é de fato, né? Nós somos cristãos da libertação, estamos comprometidos com toda essa questão. Mas e o cristianismo da libertação, ele é menos importante que a teologia da libertação? Não. Segundo os teólogos da libertação, a teologia da libertação, ela só foi desenvolvida, ela só existe porque existe o cristianismo da libertação antes. A teologia da libertação é como se fosse uma síntese da caminhada do cristianismo da libertação.
das SEBs, da Organização do Povo, que a gente tinha aqui na Diocese de Amargosa, da Pastoral da Juventude, da Caritas, da Pastoral da Criança, da Pastoral da Rua, enfim, uma série de segmentos de cunho mais social, mais político, mais voltado para a questão dos pobres, dos excluídos, né, numa questão de justiça social, do que outros setores mais conservadores. Então, esses setores vistos mais progressistas, né, são setores do cristianismo da libertação. Então, de antemão, a gente já entende que há o cristianismo da libertação e que há a teologia da libertação. Então, eu citei aqui alguns nomes, né, e são pessoas que eu tive a oportunidade de conversar, de entrevistar ou de consultar, né, a sua trajetória, e que traziam exatamente esse jeito de ser igreja, né? Um jeito de ser igreja mais comprometido com a causa dos mais pobres. O Gustavo Gutierrez, esse teólogo da libertação, esse grande teólogo da libertação, eu uso muito ele no meu livro, e que foi uma referência para a teologia da libertação em todo o continente da América Latina. Ele tem uma frase no livro A Força Histórica dos Pobres, que ele chama a atenção de forma brilhante para o seguinte: a caridade de hoje, ela não é mais uma caridade de dar de comer, de dar de beber, mas é uma caridade política, é mais ou menos isso que ele fala, assim. Ou seja, não é mais uma caridade que se baseia simplesmente em matar a fome ou a sede de alguém naquele momento, mas de matar a fome e a sede de forma geral, né? Ou seja, de assumir um compromisso político com a causa dos mais pobres. Ele não nega a importância de você fazer esse tipo de caridade mais assistencialista, mas ele chama a atenção de que a gente não vai resolver a questão dos mais pobres com esse tipo de postura, né? A gente só vai assumir quando a gente assumir, de fato, uma luta mais árdua no sentido da luta pela justiça social. E muitos dos nossos católicos aqui na região da Diocese de Amargosa entenderam isso, mesmo que não tenham lido o Gustavo Gutierrez. Pelo que eu vi, os que liam mais Teologia da Libertação leram mais Leonardo Boff Frei Beto. Mas quem conheceu a trajetória desses cristãos sabe muito bem que eles faziam uma caridade política, porque eles não lutavam por uma situação de resolver a questão do ali e agora, mas para resolver a questão a longo prazo. Por isso a relação com os sindicatos, por isso a relação com a associação de moradores, por isso a relação com partidos políticos de esquerda, porque a ideia era de que Jesus não nos convidou, essa era a ideia que ele se tinha, para que a gente ficasse só dentro da igreja rezando pelos mais pobres, mas para que a gente assumisse a causa dos mais pobres. Por isso se fazia a chamada opção preferencial pelos pobres. Esses cristãos, eles eram marcados também por alguns símbolos. Por exemplo, este símbolo que eu uso, que é o anel de Tucum, né? O Tucum é uma palmeira da Amazônia. Eu expliquei isso em um outro vídeo, vocês podem voltar lá para pegar mais detalhes. E que simboliza essa opção pela causa dos mais pobres e dos povos indígenas. Aliás, precisamos cada vez mais assumir essas causas, né? Tanto pelos mais pobres quanto pelos povos indígenas, que estão cada vez mais ameaçados pela situação que a gente tem vivido nesse país, por esse desgoverno que a gente tem vivido no país. Preciso chamar a atenção para isso. Bom, o fato é que esse símbolo, o ofício divino das comunidades, né, e todas as lutas que se assumia traziam de forma muito evidente o que era a caminhada desses cristãos da libertação. Então, eram homens e mulheres simples das comunidades, do campo, sobretudo, mas que assumiam a causa dos mais pobres como eles, não de uma forma assistencialista, mas de uma forma política, né? E se buscava, aí eu também falo um pouco nesse capítulo, se buscava, inclusive, trazer Jesus de Nazaré para próximo da realidade desses mais pobres. Então, de Nazaré, ele era utilizado como um modelo de agricultor, como um modelo de pobre, como um modelo de homem do campo, como um modelo de trabalhador, que também era explorado pelo Império Romano, pelo governo de sua época e até por autoridades religiosas de sua época. Então, Jesus, visto dessa forma, né, ele era também um de nós, um dos mais pobres, um dos que mais sofriam.
Essa era uma metodologia utilizada pelos cristãos da libertação aqui na diocese para trazer, né, essa realidade do divino para dentro do humano. E aí o Leonardo Boff ele vai usar uma frase que é muito bacana, que ele diz o seguinte: Jesus é tão humano, mas tão humano, que ele só poderia ser divino, né? Então, essa humanidade de Jesus presente entre os que mais sofrem, entre os mais oprimidos e tal, ela era muito difundida pelos cristãos da libertação aqui na Diocese de Amargosa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse segundo vídeo, é uma introduçãozinha, né? E a gente vai continuar trazendo mais. Eu ainda tenho mais uns 2 capítulos aí para a gente debater. E estamos convidando pessoas aí para trazer um pouco mais da história de Santo Antônio, de Vazedo, de São Miguel, de Amargosa, de Nazaré, do que a gente conseguir, né, para falar um pouquinho sobre as histórias aqui do Recôncavo. Tá bom? Então, por favor, se inscreva, compartilhe esse vídeo, nos ajude aí a divulgar cada vez mais esse canal. Um grande abraço a todos e até a próxima. Se é pra ir pra luta eu vou, se é pra tá presente eu tô, pois na vida da gente o que vale é o amor. Se é pra ir pra luta eu vou, se é pra tá presente eu tô, pois na vida da gente o que vale é o amor.